E sem obstáculos ninguém adquire experiência. Palavras de Emmanuel através de Chico Xavier. E isso aqui, tanto na vida física como na espiritual, vale, porque, veja bem, o que é uma febre, né, Wallace? O que é uma febre, né? A febre é um aviso de uma infecção, né, de um sintoma. Então, sem dor não teríamos avisos edificantes e sem obstáculos ninguém adquire experiência. Maravilhoso. Fala bem pertinho, que senão ninguém está ouvindo. Agradecer, né, por ter me ajudado aqui. Muito obrigada. Então, essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês. E gostaria, com todo carinho, pedir que você venha fazer a oração. Porque eu esqueci o nome da esposa de Fábio. Fazer a oração inicial, você pode? Vem, Fábio. Boa tarde a todos. Vamos nos conectar com Jesus, agradecendo a oportunidade dessa linda tarde, abençoada com a presença de todos os irmãos que se encontram aqui e também do plano espiritual. Aos mentores que nos acompanham a todo momento. E aqui estamos, prontos para receber a mensagem sublimar do Evangelho de Cristo. Que possamos, com o coração em paz, tranquilo, sereno, alimentar, fortalecer as nossas energias, iluminadas pelas palavras que serão proferidas pelos irmãos que foram trazidos essa tarde. E que, ao término dessa palestra, dessa conversa, possamos sair com a amplitude do Evangelho de Jesus, ressoando em nossos corações, em nossas mentes e em nossas almas. Que a tua divina mensagem, Jesus, sol de nossas vidas, esteja sempre conosco, não somente hoje, mas por toda a eternidade, graças a Deus. Gratidão, Fábio. Eu quero agradecer e estou assim, feliz em ver a nossa casa cheia, né? E que Deus abençoe, que ela venha encher cada vez mais. E gostaria de convidar esse casal maravilhoso para iniciar essa palestra, que com certeza vai ser maravilhoso também. Obrigado. Gratidão. Esse foi com ela. Isso. Agora, como eu vou fazer a fala maior, aí eu vou conseguir para mim. Isso aí. Não é assim, meu jovem? Eu já aprendi a lição. Boa tarde a todos, muita paz aos nossos queridos irmãos. Olha, nós vamos no nosso trabalho hoje. O bombonzinho aí já traz a mensagem, a essência da mensagem, né? O bombonzinho que vocês receberam aí, o pirulito, no meu tempo chamava Que Bom. Era o nome da empresa, né? Já era Que Bom, já trazia a marca com o próprio produto. Lições que tiramos da dor. É o assunto que a gente vai resolver hoje. Né, Gorete? Damião, muita paz. Socorro Gomes. Cadê a Larissa? A Larissa está ali. Larissa está representando o Consolador, viu? Ela é ligada ao Consolador.
E a Mônica já é trabalhadora aqui da casa, né? Vamos cantar a música O Homem e o Rio, para a gente iniciar já a parte propriamente do que a gente vai falar. O Homem e o Rio é uma música que nos foi passada para o projeto Sorriso de Esperança, que é o projeto que canta nos hospitais. Esse grupo é um grupo de São Paulo que tem mais de 300 músicas. Eles colocaram à disposição do Sorriso de Esperança para gravar qualquer música que quisesse. E aí nós escolhemos essa, O Homem e o Rio. E essa eu acabei gravando também lá e aqui num CDzinho nosso. Então, O Homem e o Rio nos mostra, dentro de uma visão ampla, o projeto de vida que Deus reservou ao Espírito. Ali está na simbologia do homem, o homem e o rio, porque traz bem para a terra, ela é bem aqui e agora. Então, a partir dele, nós vamos fazer um trabalho em cima dessa música. O homem é como a corrente de um rio a de cantar. Começa pequeno e sereno, sabendo onde quer chegar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O rio vai O rio vai ganhando vida com a vida que ele dá. O homem vai evoluindo com o passado que vem ensinar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O rio vai ganhando alimento pra vida continuar. O homem consome alimento que a vida veio ofertar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. Homens morrendo de sede, buscando ajuda sem ar. Há homens morrendo de fome, abandonados sem lar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem e o rio são vidas criados para caminhar, precisam de amor e ajuda para um dia o destino alcançar. Para o homem voltar para o céu, para o rio voltar para o mar. Para o homem voltar para o céu, para o rio voltar para o mar.
O rio gera o alimento para vida continuar. O homem consome o alimento que a vida veio ofertar. Há rios morrendo de sede, buscando ajuda sem ar. Há homens morrendo de fome, abandonado, sei lá. Por causa de Vai deixar aí. Vai deixar aí mesmo. Não fala não. Muito bem, minha gente. Vamos estudar, não é, Damião? Estudando, a gente clareia um pouco o caminho. Então, o que nós temos hoje, nesse estudo, é a reencarnação como um ponto de partida. Porque, veja, se você quiser explicar as dores do mundo, as alegrias do mundo, que tem num e no outro não, que tem numa criança que nasce e pouco tempo de nascida já está doente com uma doença que não tem cura, ou aquele adulto que viveu a vida inteira, não teve sequer uma gripe. Onde é que está a justificativa para isso? No mundo onde todos vivemos e temos como base de equilíbrio e de igualdade a dor. A dor é a base para tudo. A alegria pode ser maior ou menor, mas a dor, sentir uma dor, todo mundo sente dor. Deu uma topada ali, não há quem não sinta dor. Um com mais intensidade, outro com menos intensidade, mas todos sentimos dor. Uma pessoa que a gente tinha, amigo nosso, parente, amigo de família, né, nossa do coração, retorna para a pátria maior. A dor é a mesma para todos. Um trabalha de uma forma, outro de outra, mas ela está presente. Então não teríamos como explicar, a gente ia ter que dizer assim, espera aí, a dor é uma questão biológica e ia estudar aqui dentro de uma visão biológica, orgânica, e aí nós íamos nos perder nesse outro quesito. Então onde é que está a justiça? E vem uma criança com um processo oncológico desde cedo, desde criança ainda. Então a gente precisa de entender que a reencarnação é imprescindível aqui, nesse planeta onde nós nos encontramos. Pode ser que no outro planeta o sistema seja outro, mas nesse que nós nos encontramos não há como haver a vida sem um processo da reencarnação. E qual é a causa? Qual seria a causa da reencarnação? Ela tem que ter uma causa. A causa chama-se evolução. A base é a evolução. Se não houvesse necessidade da evolução, também não havia necessidade da reencarnação. A evolução preconiza, nos dá uma visão de que precisamos avançar. Não estamos aqui para ficarmos parados, sem ação, sem um discernimento, sendo conduzido. Eu não digo nem como os animais são conduzidos, porque os animais, de alguma forma, embora não tenha ainda livre-arbítrio, vamos falar um pouco, mas de alguma forma o animal quer fugir. Se ele está num cercado, ele quer fugir. Já há alguma ação aí, no sentido da busca da liberdade. Então, a base é evoluir. Então, quem está nesse planeta tem que ter essa consciência, evoluir. Mas aí seria a questão da evolução biológica que Charles Darwin nos traz, né? Aí temos os animais no processo evolutivo, o homem veio do macaco, né? Então, como é que se processa isso e como que estaríamos pensando nisso? A evolução espiritual. Nós vamos falar hoje. Não vamos falar de outra senão da evolução espiritual, que é que está na frente. É ela quem nos puxa. É a evolução espiritual. Então nós estamos aqui lidando no corpo, num processo de retorno constante, por causa de necessidade de evoluir espiritualmente.
Então, sem a evolução espiritual, não haveria razão para a gente estar aqui. Porém, como é que se faz para se medir essa evolução? Qual o processo que existe para medir a evolução? Então, nós temos, no processo evolutivo, nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É uma opção. É uma opção que a pessoa tem. Também só tem uma, hein, gente? Não tem mais, não. Quem buscar a outra vai ter que voltar para pegar essa uma. Nós não temos mais do que uma opção, e essa opção, em essência, não é opção. Porque depois que a gente chega aqui, a gente tem que crescer. Não há como não crescer. Se você quiser enterrar o burro na lama e dizer assim, eu não vou sair daqui, ninguém vai te puxar. Mas aí quando a lama contaminar o teu pé, e as bactérias, os bioorganismos que tem ali começarem a te perturbar, adentrar o teu corpo interno, penetrando no teu pé, levando para uma série de coisas desagradáveis, você vai dizer, opa, deixa eu tirar meu pé daqui da lama, eu tenho que seguir. Então há uma força motriz, há uma força que nos obriga a ir. Mas essa força nos obriga, porém, nos deixa a opção de escolher uma vida melhor, uma vida mais acessível, onde a gente possa ser feliz. Então, como é que é a reencarnação? Como que se dá a reencarnação? Se dá entre semelhantes, na família, né? na vida de sociedade. E o que é que nós carregamos conosco nessa vida de sociedade na medida que evoluímos? Carregamos conosco o nosso temperamento, a nossa formação, o aprendizado que a gente vai tendo ali naquela caminhada. A gente vai tendo o aprendizado. E é um somatório que vai ficar armazenado num lugar chamado memória, que é a consciência espiritual que há em nós, que é esse elo de ligação com Deus, com a vida maior, com os planos maiores. Aqui, nessa consciência, está o grande projeto da nossa vida, na nossa individualidade. E esse projeto é preciso que a gente analise, porque tudo ele registra. Registra o consciente e inconscientemente. Na verdade, também não existe. Porque a consciência nos mostra que estamos errados. Não há como ter diferença entre aqueles que têm um DNA como o nosso e outros que tinham um DNA lá atrás, quando eles estavam no começo, porque eles tinham também consciência, aquela consciência primitiva, mas tinha. Então, quando ele ia no local que era uma coisa que ia trazer um desbenefício para ele, uma coisa ruim para ele sentia aquilo. Ele insistia porque aí entra o raciocínio lógico dentro do prisma da escolha livre, do livre-arbítrio. Então, a base da vida está no livre-arbítrio e no registro que há em nós das nossas atitudes. Mas, como você vai fazer para reger isso aí? Como que se faz para que possa haver uma lei, uma estrutura capaz de te fazer saber o que é que está acontecendo com você agora? Então, aí está a chamada lei de causa e efeito. É aí que está o registro. E esse registro, que ali está, ele reflete em nossas atitudes diárias aquilo que nós precisamos. Vamos cantar então agora uma música, chama-se Terceira Revelação. Aí ele traz um pouquinho disso que a gente já falou. Então, obrigado. Nós temos um pedido, quer dizer, nós temos vários pedidos para uma pessoa só. Vai cantar a oração do serenidade, a oração do Senhor. Eita. Olha lá. Terceira Revelação é uma música inspirada, assim, sabe aquelas inspirações que veio num grupo nosso lá de Goiás, que chama-se Serenata de Luz. Ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra
em claridade e amor, revelando a vida de meu eu, a que sobrevive às dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolveu, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmão. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Oh, 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 oh. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmão. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Laraiá, vocês, laia, la, la, laia, la. Se eu dividir a turma aqui, eu faço um coral. Pois bem, gente. Então, para que a gente possa entender o verdadeiro mecanismo da vida, nós temos que ter esses elementos: a encarnação, evolução, lei de causa e efeito e o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? Escolha, meu filho, fique à vontade. Agora, há um limite para o livre-arbítrio. Não é que você queira fazer qualquer coisa que faz. Há um limite. Quer ver uma coisa? Tem um exemplo histórico que eu sempre me lembro, quando a gente fala sobre essa questão de lei de causa e de livre-arbítrio. Hitler estava ganhando a guerra quando resolveu invadir a Inglaterra. E mandou um monte de avião. Só que a Inglaterra é uma ilha, fica afastado da costa. Gasta-se combustível. Tem um aviãozinho que carrega só uma ou duas pessoas. Naquele tempo era uma pessoa. Então, o combustível de aviação é um combustível caro. Então, aquela luta lá, mandando avião, derrubando bomba, e o povo tudo debaixo da terra. Eles tinham lá um ambiente onde podiam se guardar, a população. E ele viu que aquele trabalho ali estava enxugando o gelo, não estava resolvendo nada. E ele verificou que o combustível dele, estava lá embaixo. E sem combustível, a gente fala alguma coisa? Não. Sem energia, meu amigo, o mundo não existe. Nós só estamos aqui por causa das energias que absorvemos do sol, da noite, do alimento, né? São energias. E ele não tinha. Aí ele resolveu que um lugar que tinha muito petróleo, que ainda tem até hoje, é a Rússia, a União Soviética na época. Lá está cheio de petróleo. E eu vou para lá. Aí uns oficiais chegaram e disseram: olha, senhor, lá agora é inverno. Inverno lá não é sopa, não. Inverno lá, aqui nós não estamos acostumados com o inverno de lá. Inverno da Europa, desse lado de cá, é um inverno longe do inverno russo. Mas nós não temos tempo.
Ele contava o tempo da terra. Nós não temos tempo, precisamos fazer isso. E aí arrojou um exército, comprou um bocado de gente para trabalhar para ele, porque ele teve exército que foi pago, e se destinou para lá. Lá chegando encontrou o maior inimigo do exército nazista, que foi o frio. Em verdade, quem destruiu o exército, mais da metade, foi o frio. Porque no frio as pessoas não se alimentam. O exército é acostumado com uma alimentação diferente lá da União Soviética. Moral da história, ele tinha liberdade? Tinha, mas aí, se ele dominasse a Rússia, ele iria ter verdadeiramente o poder. Nós hoje estaríamos sob o poder nazista. Então, houve um bloqueio ali. E ele, inconscientemente, agitado pelo ego, né, o orgulho, não, eu vou fazer, faz. E isso é um exemplo que serve para todos nós. Quantas e quantas vezes a gente sabe que o nosso limite é aqui. A gente vê o limite, mas mesmo assim a gente quer seguir avante. Tudo bem, vai por tua conta, porque o teu limite é esse. Aí você vai ter as pernas amarradas, porque não vai conseguir andar. Então, na lei de causa e efeito, ela tem uma proteção que faz com que a gente possa vivenciar, dentro de um prisma de visão, esses limites. Tudo bem, e o Espiritismo, como a música nos traz, o que é que o Espiritismo nos traz além? Porque a reencarnação já existia, sempre existiu. O Oriente se falava da reencarnação antes do Espiritismo. O que o Espiritismo trouxe foi uma forma mais clara, mais fácil de ser diluída por todos nós. Isso não existe em canto nenhum. Não há nenhuma exploração do mundo espiritual que traga para nós as informações de forma tão simples, tão claras. Então, nesse retorno para o plano espiritual, fazemos uma reciclagem, analisando o que é que foi que a gente fez com a vida. Como é que nós cometemos esses e aqueles erros. Por quê? Porque aqui é muito comum a gente querer culpar todo mundo. Fulano, você é o culpado da nossa infelicidade. Isso a mulher fala para o marido todo dia. E o marido, sem querer, também acaba falando isso. Mulher, vou dizer para você, se não fosse você, a minha vida era outra. Está sempre empurrando para um lado e para o outro. Às vezes a pessoa reclama da vida, reclama do governo, reclama da instituição X, Y, Z. E lá no mundo espiritual, quando a gente retorna, para nos prepararmos para uma próxima reencarnação, nós vamos passar por uma escola. Porque esse negócio de reencarnar e desencarnar, isso não é um ping-pong. Não é simplesmente vir e voltar, bater na parede e voltar. É preciso uma preparação. E lá eles têm as escolas que demoram. Nessas escolas a gente vai participar depois que a gente se ajusta com o plano espiritual. E ali então a gente prepara e organiza o projeto para a vida que a gente vai ter aqui outra vez no campo da vida material. Quando chegamos aqui, quase sempre todos aqueles projetos são abandonados, na sua grande maioria. Há de se abrir aqui uma margem para a gente analisar. O nosso planeta é um planeta ainda de provas e expiações. Quando a gente estuda, eu estudo o Livro dos Espíritos, a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos pelos centros, e quando chegou naquela análise das classes dos espíritos, eu de cara olhei assim e disse, eu sou um bom espírito. Lá tem o espírito imperfeito, o bom espírito e o espírito puro, né? São três. Digo, eu sou um bom espírito. Lá no começo. E aí eu fui ver o que é um bom espírito. E eu verifiquei, assim, no primeiro instante que eu já era um espírito imperfeito, e põe imperfeição nisso. Imperfeito para lá, né? Então, o que é um espírito imperfeito? Allan Kardec categoriza em 10 níveis. Os primeiros níveis são os níveis mais primários. Espírito zombeteiro, brincalhão, espírito pseudo-sábio. Estou nesse bolo aí, viu, gente? Muitos de nós vai nesse bolo. E já vem aquele espírito que quer estudar. Já nos outros se quer estudar, quer se esforçar, quer se dedicar. Então, o que é que ocorre? Como que a vida faz para regular essa situação? Como é que faz? Para regular essa situação, a lei de causa e efeito nos impõe a sensibilidade.
De acordo com o que você for aprendendo, você vai tendo uma sensibilidade mais apurada. Então a gente diz assim, aquela pessoa lá, pessoa bruta, ignorante, estúpida, né? Capaz até de cometer crimes. E aí você vai lá na penitenciária, que a gente já trabalhou em penitenciária como voluntário. Uma ocasião a gente foi com um coral lá na penitenciária em Goiânia, no CEPAG em Goiânia, e estava chovendo. E aí a pessoa lá disse, olha, o jeito que tem a gente ir para dentro. Tem um prédio desse lá, né? No domingo vai todo mundo para fora. Tem um pátio imenso. E é ali que a gente cantava com o coral e fazia um trabalho também com a Ney, fazia um trabalho individual. E naquele dia choveu, tivemos que entrar. Lá o prédio é um prédio de 5 andares com as galerias. Então eu olhei, quando eu entrei, eu olhei para cima, tinha uns 10 sujeitos lá, irmãozinhos nossos queridos. Rapaz, só pelo rosto dele dava para você fazer uma leitura do tanto que aquela pessoa era ainda enrustecida, né? Ela olhou com nojo, né? Mas o coral veio trazer a mensagem de Jesus, no final estava todo mundo meio meloso, sabe? O poder do Cristo é grande demais. Eles ficaram todos assim, quando foi o abraço, porque era no Natal, ninguém subiu lá não e nem eles desceram, mas eles se abraçaram, né? Eles se abraçaram, viu? É a lei. Então, nessa escala, é preciso que a gente entenda onde é que a gente está. E a doutrina espírita nos convida a uma coisa de suma importância: estudar. Porque só estudar não, mas estudar para você ter consciência, pelo menos na letra, daquilo que eles trazem como proposta. Você não acredita se quiser não acredite, larga de mão, vai embora, vai cuidar de outra coisa, mas isso é a proposta deles. E essa proposta aqui, no movimento espírita, no dia a dia, a gente só tem comprovação. Eu até hoje, com quase 40 anos de doutrina espírita, nunca vi nada que não fora comprovado a partir das citações do Livro dos Espíritos, que eu vi na prática de forma errada. Não vi. Trabalhei em trabalhos mediúnicos, diversos, trabalho até hoje. Não tenho. Então, assim, todos falam isso, aqueles que partilham. Todos sabem a importância da caridade no fluxo do dia a dia. Então, cabe a nós analisarmos como é que está a nossa vida. Você está feliz, meu irmão? Tá? Você está feliz? Fala aqui pro vovô. Você está feliz? Não. O que está faltando na sua vida? Um vazio. Eu tenho um vazio na minha vida. Como é que eu faço para preencher esse vazio? Nós temos que fazer essa análise. Eu estou sentindo dor porque eu estou enfermo. É uma enfermidade grave. Por quê? Vamos analisar a vida e verificar a razão desse sofrimento? Porque a dor é uma realidade que não tem como negar. Mas o sofrimento, ele é proporcional à visão de cada um. Existem pessoas que o mundo está acabando e ela está ali tranquila. Por quê? Ela adquiriu consciência. Ela sabe que e sente que a vida é uma continuidade, é uma eterna continuação. Há um processo evolutivo em nós. E o que é que dói? Como fazer para vencer a dor? Hoje nós temos, nos dias de hoje, um mundo onde, vamos assim, falar que a gente tenta de toda maneira evitar a dor. Ninguém gosta da dor. Ninguém quer saber da dor. Ninguém é bobo, né? Quem quer saber da dor? Mas não sabe que a dor, se ela é aquela dor que não quer passar, ela tem um fundamento. E esse fundamento está registrado no nosso mais interno e precisa ser visto como uma cura. O que ocorre com a maioria de nós é que a gente sente a dor, sente o problema de família. Não gosta desse ou daquele da família, ou não gosta desse ou daquele dos grupos sociais, ou não gosta desse ou daquele que está no poder, ou não gosta desse ou daquele que está na religião. A gente tem que parar e fazer uma análise melhor do que ocorre, para que a gente possa encontrar uma forma de estar bem situado, fazendo assim uma caminhada no sentido da superação, por aceitar. É uma palavra mágica. Essa palavra mágica chama-se aceitação. Estou doente. Estou doente. Estou sentindo dor? Estou sentindo dor.
Quando a gente aceita e nas nossas orações falamos com Deus, Senhor, eu aceito essa situação e eu te agradeço, mas me ajuda nas minhas dúvidas. Já viu aquelas músicas que o povo faz para Nossa Senhora? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Ele quer que Nossa Senhora cuide. Ela ajuda. Quer que Jesus, como muitos irmãos falam, tu estás sofrendo, põe na mão de Deus, põe nas mãos de Jesus. Não assim, de forma que Ele que vai resolver. Porque esse seria tirar o efeito das leis, anular as leis. E elas não podem ser anuladas. A gente pode mudar? Pode. A gente pode mudar uma diretriz. Você está com um processo que é uma doença fatal. Pode mudar? Sim, pode mudar. No momento em que ele altera o conceito de vida dele, ele já está mudando. No Laureano, eu conheço pessoas que chegaram lá com prescrição médica para desencarnar em 3 meses. Estão lá há 10 anos. O que foi que houve? Por que a lei não cumpriu? Houve uma razão. A lei não cumpriu porque houve uma mudança. Houve uma aceitação, deixou de se reclamar, deixou de se lamentar. E ao fazer isso, é como se você tivesse um salto de qualidade, desse um salto de qualidade na sua vida. Passou a observar uma outra etapa. A outra etapa, vamos então mudar para outra etapa. E essa outra etapa seria o quê? Agora, buscar a paz interior, buscar a alegria, buscar a relação com as pessoas, buscar o trabalho interior, esse trabalho interior através da meditação, da reflexão e da aceitação do mundo como ele é. Charles Darwin, quando descobriu lá as leis da evolução, ele chegou num lugar que tinha uns passarinhos com os bicos compridos. Chegou no outro lugar pertinho, os passarinhos com os bicos curtos. Ele disse, o mesmo tipo de linhagem, ali eles têm um bico comprido. E aqui, eles têm um bico curto. Por quê? Lei da sobrevivência. Ali, na medida do tempo, o DNA foi alterando para que ele conseguisse, com o bico curto, que é um bico mais forte, mais resistente, se alimentar. E o que é que a gente diz do espírito? Hoje, biólogos que têm um avanço muito grande na visão espiritual, eles dizem que aquele que consegue aceitar essa realidade que nós estamos vivendo aqui, aí lembra de Jesus, né? Negar é uma coisa muito ruim. Ele diz assim, se alguém te fere de um lado, oferece o outro. Qual é o outro lado? O outro lado é um lado mais avançado. Ou eu vou deixar aquela pessoa de lado e seguir um outro lado, ou eu vou conviver com essa pessoa mostrando uma outra faceta do meu comportamento. Então essa aceita nos leva a uma adaptação. Nós temos que nos adaptar. Nós não estamos com um problema, vamos fazer uma adaptação. Essa adaptação tem um poder imenso, altera completamente os neurônios psíquicos, que nós temos os neurônios físicos, e depois dessa esfera aqui do neocórtex, nós entramos nos campos etéricos, tem os outros neurônios, que têm comunicação com os nossos. Então, quando a gente aceita e muda, imediatamente a gente já vê abrir novas portas. Deixamos de lamentar, de reclamar. Quantas pessoas, às vezes, eu vejo sentindo dores e cantando, lá no Laureano, por exemplo. E agora não, porque nós estamos longe deles, eles estão a uns 20 metros, 15 metros da gente, mas quando era no outro lugar, que era ali pertinho, eu via a pessoa, e sabia que ela estava cantando, e ela não podia cantar. Ela tem um problema a nível de dor, não dava para cantar. Depois chegava para ela e dizia assim, irmã, a senhora está bem? Eu estou bem, estou ótima. Disse, como é que a senhora consegue cantar? Disse, eu consigo. Disse, sim, eu canto. Porque a música me anestesia a alma, no sentido da dor, e me abre um novo caminho de perspectiva, de ação. Então, Deus colocou nas nossas mãos vários elementos. Agora chegou a hora. Então, a dor aí não é senão um elemento que vai nos ajudar, nos favorece a mudança espiritual, a evolução, o salto de qualidade. Tem gente que está no mesmo ciclo há séculos, sem sair do lugar. O disco já está assim, comido, né? Nhen, o tempo todo.
Então é preciso que venha alguma coisa. E essa coisa vem ou dentro do âmbito do psicológico, do emocional ou do físico. Então, qual o princípio fundamental da dor? É fazer com que a gente possa, a dor é um sintoma, fazer com que a gente possa refletir a nossa vida. Quando for dormir, é uma dica aqui, faz com Deus. Senhor, eu sei que o senhor pode, o senhor tem tudo aí. Vou fazer igual o Divaldo, né? Divaldo pediu 10 anos de vida, aí o caboclo lá chegou perto dele, mas você é um baiano muito burro. Você foi falar com Deus, pediu só 10 anos de vida, rapaz. Você pediu 50. Disse, não, pode deixar que eu me ajeito com ele depois. É procurar aprender a dividir. Sabe, uma das coisas mais belas que existe na vida é aprender a dividir. Eu me lembro muito de uma história do Chico, é uma história curtinha. Conta-se que ele ia na feira muito cedo, porque ele tinha que, antes de ir para a feira e para o trabalho dele. Então, quando ele chegava lá, aí o tomateiro observava. Ele pegava um tomate bom e um tomate médio. Um tomate bom e um tomate mole. Um tomate bom e um tomate estragado. Aquele molinho, não está estragado, mas está bem molinho. E o tomateiro perguntou, mas seu Chico, eu não entendo o senhor não. O senhor quer comprar o tomate, está cheio de tomate bom aí, tudo só tomate arrumadinho, bonito, grande, durinho. Aí o senhor pega 2 bons e um ruim. Diz, mas meu filho, você já pensou se eu pegar todos os bons? E as pessoas que chegam depois? Eles vão encontrar só tomate mole? Olha que visão de compartilhar, que visão de dividir. Isso é energia vital, é isso que a gente veio buscar aqui. E isso cura dor. Isso cura dor. Nós temos vários exemplos de situações dessas. O Divaldo Franco tem uma passagem no livro Semeador de Estrelas, que é muito bonito. Um dia ele estava chorando, lá no lugar que ele mora, na mansão do caminho, lá, no canto que ele deita. Ele estava chorando. E aí um espírito entrou e disse, Divaldo, não chore mais. Aí ele disse, meu irmão, me perdoe, me deixe-me sozinho quando eu choro. As amarguras da vida, né? Quem é que não passa? Quem é que não... Se a gente não tiver esses trenzinhos bons, a gente não anda também. Até os grandão sofrem. Esses grandões que a gente considera, né? Mas aí ele disse, espera aí, Divaldo. Olha, você não me conhece, mas eu te conheço. Há 15 anos atrás, eu me joguei debaixo de uma locomotiva. E todas as vezes que eu queria me levantar, a locomotiva vinha e passava por cima de mim de novo. Eu me levantava, queria levantar, a locomotiva vinha de novo. O psiquismo dele, né? O psiquismo dele voltando à gravação, porque tudo fica gravado. Tudo que a gente faz fica gravado, está no éter cósmico. E esse éter cósmico, ele expande. Está na nossa consciência, está no armazém, no arquivo. Todo mundo, ninguém escapa não. Acabou o pé escondido, não tem ninguém de jeito nenhum. Nada escondido nessa vida. Ele vê, e aquelas que têm autoridade veem. Então, ele disse, se você não me conhece, mas eu te conheço, e contou essa história. E um dia, alguém disse o meu nome. Olha, Inês, a importância da oração, viu? Às vezes tem gente que fala assim, por que você repete o nome do povo? O nome do povo não já está lá. Se já está lá, por que precisa repetir? Veja essa história do Divaldo Franco. Eles pedem, eles dizem assim, eu quando eu ouço me sinto bem, me sinto feliz. Ora, gente, qual o problema? Custa o que custa você dizer o nome de uma pessoa? Então, o Divaldo tinha um costume muito danado naquele tempo. Ele pegava o nome dos suicidas que tirava do jornal e anotava, e toda noite pedia por eles, orava por eles. Eram tantos. Então, ele ficava com aquilo ali, 1, 2, 3, 4 anos. Depois mudava, botava outro. Era um número grande. Então, ele disse para o Divaldo, olha, um dia eu fui levantar e alguém disse o meu nome e fez uma prece para mim. Rapaz, eu comecei a sentir outra coisa. E aí eu ia tentar levantar, já conseguia alguma coisa. Mas tudo bem, eu vou esperar agora à noite, porque ele outra vez vai dizer o meu nome e vai fazer uma prece para mim. E eu vou me levantar. E foram uns 4, 5, 6 dias até que ele se levantou e seguiu a vida dele, enfim.
Então ele estava ali para pedir para o Divaldo não chorar, não. Divaldo, não chora, não. Porque se você chorar, o que é que vai ser de nós? Dos suicidas, Divaldo. Daqueles que não têm a menor preparação para esse aspecto da vida. Ele era um dos que fazia isso. Nos contam que Chico também fazia. Chico fazia até mais. Chico pegava o povo que estava sofrendo do jornal, era uma lista. Orava para aquele povo todo. Então, minha gente, é o amor. Transforme as suas ações no amor. É fácil? Não, não é fácil. Mas é um imperativo. É um imperativo. A gente não amplia a capacidade de amar porque a gente fica cômodo. Está sentado. Olha, eu estou na minha poltrona aqui numa boa, por que eu vou fazer esse esforço? Mas faça. Quando você está diante do que sofre, você aprende com ele. Você vê que a fé dele vai ajudar na tua fé. Porque ele vai dizer, olha, eu consegui. E você vai dizer, nossa, esse cara conseguiu. Um dia subindo. Como é que está a hora aí, bebê? Eita, foi embora. Foi embora o tempo. Um dia subindo na enfermaria da hemodiálise, lá no Vicente de Paulo. A enfermaria da hemodiálise é assim, o cara vai lá para morrer. Porque a hemodiálise é um negócio complicadíssimo. E aí eu estou subindo lá, tinha uma senhora desfalecida e a mãe, a filha chorando no pé da mãe. Então nós estávamos cantando e chegamos lá e cantamos Mãos que Oferecem Rosas. E daí a pouco, quando estava no finalzinho da música, Mãos que Oferecem Rosas, ela abriu a boca e balbuciou alguma coisa. Eu pensei que era invenção minha. Aí fui cantar O Amor é o Bem Maior, já é uma música mais conhecida. E no final do Amor é o Bem Maior, ela estava cantando com a gente. Então ela conseguiu respirar, olhou para a filha, pediu para a filha botar ela sentada. Ela ficou sentada quando a doutora chegou, a doutora Nevinha, chorando. Ela não podia ver um paciente doente que já chorava. Nunca vi daquele jeito. Ela já estava melhor. Então é a força do querer, é a vontade. A mão a gente tem que estender. Feliz aquele que está podendo estender a mão. Não abra o seu direito de fazer isso. Mesmo que gere sacrifício. De alguma forma, tudo vai ter sacrifício. Não é um sacrifício mortal, como Jesus, como Pedro, como Paulo, que foi para o fio da navalha da espada, como todos daquela época, e outros depois, e quantos médiuns foram. Não precisamos mais disso. O nosso sacrifício vai ser só tirar um pouquinho do nosso conforto e colocar ali para acrescer na vida de alguém. Posso roubar 5 minutos? Vamos tentar a oração para você perguntar? Depois fala outra. Mais uma, né? Oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos, sabedoria para distinguir umas das outras. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos, sabedoria para distinguir umas das outras. Coragem para modificar aquelas que podemos,
sabedoria para distinguir umas das outras, sabedoria para distinguir umas das outras. Qual é? Cante aquela para encerrar, viu? É? Em menor. Pelos conquistas do amor, com a presença de Deus, brilhou em minha luz, o teu olhar, ó Mãe de todos nós, Senhor aflitos, ampara os filhos Brilho nos olhos, guia os meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, brilham meus dias, é luz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. esse conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus com seu amor imenso amor, és luz e paz essa paz infinita. Divina Mãe, olhai por nós. A paz, brilho nos olhos, criam seus guias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, vamos lá! E é o meu guia, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Ei, Mãe Maria, hein? Mãe Maria. Os suicidas que o digam do apoio que recebe da Mãe Maria no Hospital de Maria, né? Para os suicidas. Gratidão, minha gente, muita paz e até a próxima, né? Obrigado.